Olá, meus amores, meu nono ano querido da mediação tecnológica de Rondônia. Como vocês estão, galerinha? Bem, tranquilinhos? Ali estamos chegando já na reta final das nossas aulas. Chegamos agora na nossa aula número 11. Nós temos agora só mais uma aula e encerramos o nosso módulo. E aí a gente só vai nos ver agora lá no ensino médio. Mas vocês já vão chegar lá, ó, preparadíssimos, né, meus amores? Mas nem vamos perder tanto tempo falando muito e simbora para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os números, os numerais. Nós vamos falar dos numerais. Então vamos lá. Os números, eles estão presentes no nosso cotidiano e às vezes a gente nem percebe o quão importante é o uso deles e o quanto eles estão inseridos na nossa vida diariamente. Hoje nós vamos aprender como é a pronúncia e como que se trabalha os números em espanhol. Assim como na língua portuguesa, eles são divididos em cardinais, no caso da língua espanhola, cardinales, ordinales, que são os ordinais, multiplicativos, que são os multiplicativos, fraccionários, que são os fracionários. Então, nós vamos estudar os 4 tipos de números. Nós vamos ver, na verdade, que na língua espanhola existem algumas peculiaridades, algumas características próprias da língua na hora de escrever alguns números, principalmente os cardinais, os multiplicativos e os fracionários. Por quê? Porque os multiplicativos e os fracionários, eles possuem funções tanto de substantivo quanto de adjetivo. No caso dos cardinais, os cardinais, eles são usados para indicar uma quantidade de elementos. Alguns, eles vêm escrito com apenas uma palavra, como é o caso do 1, 2, 10, e outros, eles vêm escrito com 2 palavras, 31, 32, 47 e assim sucessivamente. Então, vamos lá para a pronúncia de cada um dos números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora eu vou parar aqui no 20. Em língua portuguesa, a partir do 20 é que nós vamos começar com os numerais de 2 palavras, né? Que a gente fala 21, 22 e assim sucessivamente. Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, em língua espanhola, o 20 vai continuar ali que nem o 10, tudo junto. Só que nós temos aqui, ó, 20, termina com E. 21, o E vai se transformar em I e acrescenta ali o 1. Tudo juntinho numa palavra só. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, aí nós chegamos no 30, que é o meu 30. A partir do 30, sim, eu vou utilizar 2 palavras. 31, 32, 33 e assim sucessivamente. E como é que vai falar depois do 30, professora? Nós temos o 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90. Aí chegamos no 100, que pode ser 100 ou 100. 100 quando for substantivo masculino ou feminino no singular e 100 quando ele vai se referir a substantivo tanto feminino quanto masculino, mas no plural. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800,
901.000. Nós não falamos 1000 em espanhol, nós falamos 1.000. Há algumas curiosidades e algumas características ali próprias dos cardinais. O número 21 e 20 até o 29, eles vão ser escritos juntos, como eu acabei de falar para vocês, diferente da língua portuguesa, que eles são separados. Os números 22, 23 e 26, eles são o quê? Acentuados. Por quê? Porque eles vão pertencer à classe de palavras oxítonas terminadas em S. E na regra de acentuação, que se você tiver dúvida, você pode ir lá no 8º ano, que vocês vão ter uma aula só sobre regras de acentuação. E pela regra de acentuação, as palavras oxítonas terminadas em S, elas são acentuadas. A partir do 30, a conjunção aditiva I, que é o E da nossa língua portuguesa, ela vai ser utilizada. Só que, diferente da língua portuguesa, ela só vai ser utilizada entre dezena e unidade. Por exemplo, se tiver 47, então vai ser 47. Mas, se eu colocar um número 1 aqui na frente, vai ter uma centena, dezena e unidade, né? Centena, dezena e unidade. Então, como é que vai ficar? Em língua portuguesa, eu falo 147, não é verdade? Mas em língua espanhola, vamos apagar aqui e colocar aqui para cima. Eu não vou usar esse I. No 147, eu vou dizer 147. Eu não vou usar o I. Se você colocar o I, vai estar errado, tá bom? Nós só usamos a conjunção aditiva Y, no caso, la Y, entre dezena e unidade. Quando tem centena, milhar, nós não vamos usar essa conjunção, tá bom? Diferente da língua portuguesa que nós usamos o E. Nós falamos 147. Em língua espanhola, 147. O número cardinal 9, é escrito de forma diferente quando ele vai se referir em dezena e centena. Ele não vai ser 90 e nem 900. Ele vai ser 90, 900, certo? Então, vamos lá para os ordinais. O que são os ordinais? O nome já diz tudo, né? Eles vão indicar ordem ou sucessão de elementos. Quando os numerais ordinais primeiro e terceiro, eles vão sofrer uma apócope. O que é apócope? Uma diminuição, uma redução na sua palavra. Ele vai perder essa letra O final. Quando que ele vai perder? Quando ele vir antes de um substantivo masculino singular. Então, todas as vezes que for o primeiro ou o terceiro estiver se referindo a um substantivo masculino singular, ele vai ser apocopado. Ele vai perder o O e vai se transformar em primeiro e terceiro. Olha o exemplo. Hoy es el primer día del año. Carlos es el tercer de la cola. Hoje é o primeiro dia do ano. Carlos é o terceiro da fila. Como é que fica a escrita dos números ordinais de 1 a 100? Nós temos primeiro, o primeiro, segundo, terceiro, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, noveno, décimo primeiro, até lá o noveno, vigésimo, vigésimo primeiro e assim sucessivamente, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo e centésimo. Certinho? Algumas peculiaridades dos ordinais. Como eu falei para vocês, primeiro e terceiro,
eles são apocopados ou diminuídos ou ainda simplificados quando virem antes de um substantivo masculino singular. E a maioria dos números ordinais, ele possui os dois gêneros, tanto feminino quanto masculino. Por exemplo, primeiro, primeira, segundo, segunda, décimo, décima, centésimo, centésima, certo? Então, vamos para os multiplicativos. Os multiplicativos, assim como no português, eles servem para quê? Para indicar quantidade. Quantas vezes uma quantidade é multiplicada. Então, por exemplo, comi el doble de comida en el almuerzo. Olha que prato bonito. Olha que fome que me deu. Bife, batata frita e arroz. Ai, que delícia! Os numerais multiplicativos mais utilizados são doble, que é o dobro, triple, que é o triplo, quádruple, que é o quádruplo, quíntuple, que é o quíntuplo, e múltiple, que é o múltiplo. Você pode perceber que tudo que termina em plo, em língua portuguesa, em espanhol é ple, 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 bro em ble. Então, termina tudo em le. Doble, triple, quádruple, quíntuple, múltiple. As curiosidades sobre os multiplicativos. Os números multiplicativos, eles são responsáveis pela multiplicação de um número cardinal. Por 3, por 4, a quantidade de vezes que eu vou repetindo, que eu vou multiplicando. Eles podem exercer função tanto de adjetivo quanto de um substantivo. Ele pode ser um nome, né? O terceiro, o quádruplo, ou pode ser adjetivo. Ele quádruplo. Ele comi um terço. Como adjetivo, ele sempre vai acompanhar o substantivo. E quando ele vai acompanhar o substantivo, ele vai se referir ao gênero dele. Que aí vem aquela regrinha. Se for masculino, o adjetivo é masculino. Se for feminino, o adjetivo é feminino. Se for singular, singular, plural, plural. Outra curiosidade aqui muito grande. Quando nós precisamos nos referir a número de crianças que nasceram de um mesmo parto, ou seja, de uma mesma vez, nós não vamos usar o dobro, duplo, doble, triplo, triple, quádruplo, quádruple. No caso da língua portuguesa, nós usamos o quê? Gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, não é verdade? Em língua espanhola, não são gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos. Eles são gemelos, quando são duas crianças nascidas no mesmo parto, trillizos, quando são 3 crianças, e quadrillizos, quando são 4 crianças. No caso, gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos da língua portuguesa. Então, não se confundam, tá bom? Eu não posso dizer, mi tia tuve el doble de hijos. Minha tia teve o dobro de filhos. Não é. Mi tia tuve gemelos. Ou mi tia tuve trillizos. Ou minha tia tuve quadrillizos. Gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Tá bom? Então, vamos lá para o último, que são os fracionários. Os números fracionários, eles vão indicar a parte de um todo e ele pode exercer uma função também de substantivo e de adjetivo. Ou seja, são aquelas palavras que expressam as frações das unidades. Por exemplo, caminhei um terço del camino. Nesse caso aqui, um terço está se referindo a adjetivo. Caminhei um terço do caminho. Então, ali a característica é a expressão. Mas o terço de la cama quebrou. Quebrou o terço de uma cama. A metade ali, um terço da cama. Vamos ver quais são os mais utilizados. Nós temos medio, média ou la mitad, que é um meio ou a metade.
Um tercio ou tercio para um terço. Um quarto ou um quarto. Um quinto, um quinto. Um sexto, um sexto. Um sétimo, um sétimo. Um octavo, um oitavo. Um noveno, um nono. Um décimo, um décimo. Você pode perceber que todos os fracionários são ali ligados ali na pronúncia dos meus ordinais. Um noveno, um terço, na verdade terceiro, né? Um octavo e assim sucessivamente. Certinho, meus amores? Então, nós chegamos ali ao final da nossa aula número 11, nono ano. Não existe segredo. Os numerais, tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola, são muito parecidos. Tem, claro, que ali algumas mudanças de pronúncia, uma letrinha aqui, outra ali que vai mudar. É só você prestar bastante atenção. Mas essa classe de palavras, que são os numerais, são os mais fáceis de vocês descobrirem e de vocês ali assimilarem com o da língua portuguesa. Na nossa próxima aula, vocês vão ter, como última aula também, uma aula bem especial, onde nós vamos falar de um grupinho de palavras que, na verdade, sim, vão confundir da língua portuguesa para a língua espanhola. Que serão o quê? Serão os falsos cognatos, ou seja, os falsos amigos. São palavras que em português têm um significado, em espanhol tem outro significado. Em português são femininas, em espanhol são masculinas, ou português masculino, em espanhol feminina. Há aquelas palavras que em português têm um acento gráfico numa certa sílaba, em espanhol vai mudar a sua sílaba. Certinho? Então, um grande abraço para todos vocês, um grande beijo e nos vemos na próxima classe. Hasta pronto, meus amores. Pronto. Terminei.